O impacto da mídia na sociedade. Primeiramente, boa tarde. Nós iremos falar sobre o impacto da mídia na sociedade, um pouco também sobre a sociedade da informação, capitalismo, comunicação e cultura. Nos dias de hoje, a mídia elabora questões que causam polêmicas, mas também causam reflexão. Nosso texto vai dizer aqui: com o desenvolvimento da mídia, as pessoas passaram cada vez mais a buscar informações nos meios de comunicação do que propriamente nos meios sociais em que viviam. Ou seja, as pessoas com quem se interage no cotidiano, no meio físico, perderam a importância primeira no processo de instituição de valores e comportamentos. O conhecimento local é suplementado e sempre mais substituído por novas formas de conhecimento não locais que são fixadas num substrato material, reproduzidas tecnicamente e transmitidas pela mídia. O conhecimento técnico é gradualmente separado das relações de poder estabelecidas pela intervenção face a face, à medida que os indivíduos vão sendo capazes de ter acesso a novas formas de conhecimento, não mais transmitidos face a face. Os horizontes de compreensão dos indivíduos se alargam, eles não se estreitam, mas nos padrões de interação face a face, mas não são modelados pela expansão das redes de comunicação mediada. Então, nós vamos perceber que a mídia tem um impacto muito forte na sociedade, ela vai causar uma influência muito grande e cada vez mais a forma de transmissão de conhecimento, ela não mais se reduz ao conhecimento face a face, exemplo, a sala de aula, a comunicação entre professor e aluno e vice-versa, mas cada vez mais essa forma de transmissão de conhecimento está sendo substituída pelas mídias sociais, por plataformas de streaming como o YouTube, outras formas de rede social que promovem interação, mas ao mesmo tempo não há muitas vezes uma regulamentação, uma forma de conhecimento mais organizada. Muitas vezes as fontes são questionáveis, a maneira com que esse conhecimento é abordado também nem sempre é adequada. Muitas vezes, ao invés de esclarecer as dúvidas do aluno, do estudante em si, muitas vezes essas dúvidas são até evidenciadas, não é elucidado da forma correta aquilo que o jovem está procurando ou que o estudante está procurando. Muitas vezes ele vai em busca de esclarecer algum ponto ou algum tópico que ele não compreendeu e acabam que essas dúvidas elas acabam crescendo cada vez mais ou até mesmo sendo esclarecidas da forma incorreta. De acordo com John Thompson, percebe-se certa ambiguidade no processo tecnológico de comunicação midiática. Da mesma forma que permite ao participante desse meio de comunicação acesso a informações novas, diferentes, tais informações estão marcadas pela modelação, que também corresponde à manipulação e ao controle. Muitas vezes, os meios de comunicação, como a TV, não só televisão, mas também TV a cabo, a imprensa mediante internet, as próprias redes sociais, os youtubers, entre outros que utilizam, são formadores de opinião ou até mesmo formadores de conteúdo através de alguma rede social, eles utilizam esse meio para manipular o pensamento e as opiniões dos seus seguidores, se aproveitando de terem essas pessoas com afinidades às suas questões, ao seu conteúdo, ou à sua plataforma, ou à forma que o seu perfil está organizada. Eles aproveitam da empatia dessas pessoas, de elas serem fãs, de elas curtirem, de elas acompanharem o trabalho desses profissionais, ou até mesmo dessas pessoas que se intitulam profissionais nessa área de formação de conteúdo e de transmissão desse conteúdo. Eles aproveitam do seu grande alcance através das suas mídias sociais e aproveitam para manipular o pensamento dessas pessoas, para tentar controlar as suas opiniões e para se favorecerem e convencerem essas pessoas a comprarem algum tipo de produto ou a comprarem até mesmo uma ideia, que às vezes se torna até mais perigoso quando você manipula o pensamento das pessoas, quando você faz com que elas acreditem naquilo que você fala, independente se a fonte é confiável ou não, independente se aquela informação é verdadeira ou se ela é duvidosa ou questionável. Sociedade da informação. Um pouco antes, vamos ver aqui a caixinha de texto.
A sociedade tecnológica está cada vez mais integrada e seus meios de comunicação podem, dependendo da utilização, contribuir para o alargamento das visões de mundo ou para o enclausuramento e estreitamento da consciência dos homens. Daí, a relevância de se discutir o uso e, em especial, a democratização da produção e circulação de informações. A mídia não é boa nem má em si mesma. O que a torna uma coisa ou outra diz respeito às suas formas de uso. Por isso, compreender sua gênese no interior da sociedade capitalista é situar a questão dentro de interesses políticos e econômicos específicos. Isso quer dizer, não é questão de que a mídia seja boa ou má dentro de si própria, mas sim a maneira como ela é utilizada, a forma como a mídia é utilizada no alcance dos seus consumidores, daqueles que estão ali consumindo aquela forma de comunicação, que estão acompanhando aquela mídia social ou aquele canal de informação. A maneira com que esse canal de informação está sendo utilizado é que pode ser bom ou ruim. Se ele for usado de uma forma esclarecedora, buscando informar o público, trazer novas formas de conhecimento, trazer informação positiva, esclarecer dúvidas, tratar de assuntos relevantes para a construção do conhecimento ou para a melhora do comportamento social, fazer o uso desses canais para a informação verdadeiramente ou até mesmo para trazer reflexões importantes para questões sociais, questões muito relevantes nos dias de hoje, como a discriminação social, homofobia, a própria questão do racismo, ou até mesmo o respeito à intolerância religiosa, a questão da organização das sociedades, o uso desses canais para promover cidadania, para que as pessoas possam destinar o seu lixo para o lugar correto, promover a coleta seletiva, a reciclagem, a leitura, fazer com que as pessoas busquem o conhecimento da forma correta. Essa é uma forma positiva do uso das mídias sociais, dos canais, das plataformas digitais, entre outras. Mas quando essas mídias são utilizadas para manipulação, para divulgação de fake news, de informações imprecisas, de informações duvidosas, para difamar muitas vezes personalidades ou até mesmo pessoas comuns, mas fazendo com que essas pessoas tenham a sua imagem denegrida, essa é uma forma negativa de utilização das mídias sociais, muitas vezes não se importando com as causas que aquelas notícias falsas podem estar promovendo, fazendo com que pessoas até muitas vezes busquem o suicídio ou até mesmo tenham vergonha de sair de casa, entrem num processo de depressão. Muitas vezes as pessoas não pensam nessas consequências e saem distribuindo e compartilhando essas informações falsas, causando danos a muitas pessoas. Sociedade da informação. A questão central relativa à mídia é seu poder de criação de consensos sociais. Tais consensos podem ser o resultado do debate das articulações abertas e democráticas, que postulam num determinado momento uma forma mais adequada de atuação humana, de comportamento, ou, seguindo outro caminho, podem ser o produto de grupos sociais com interesses específicos que constituem ideologias, cujo princípio fundamental se encontra na manipulação de uma sociedade massificada e mediatizada. Uma sociedade busca estar atualizada quanto aos processos que vão sendo constituídos durante um determinado momento. Por mais que não queira, existe no sujeito uma mudança que talvez inicialmente seja pouco perceptiva aos seus próprios olhos, mas na sociedade em geral vai se refletindo durante um determinado tempo. Tudo que a mídia projeta atrai uma determinada massa que unifica valores e cultura, ou seja, você vai tratando desses valores, fazendo com que as pessoas cada vez mais uniformizem a sua forma de pensamento. Você vai criando padrões sociais, que as pessoas sejam influenciadas a pensarem um grande grupo da mesma forma, a consumirem aquele determinado segmento de produto, a seguirem aquele determinado promotor de conteúdo, a começar a concordar
um grande grupo de pessoas, somente por uma questão de afinidade, muitas vezes, a concordar com todas as opiniões de determinado produtor de conteúdo, por mais que ele esteja equivocado, por mais que muitas vezes o seu pensamento seja intolerante, ou que ele seja também um compartilhador, um promotor de notícias falsas, ou até mesmo uma pessoa que está influenciando negativamente a juventude, as crianças, levando crianças a cometerem atos absurdos, a não respeitarem os valores familiares, ou até mesmo a não terem um comportamento adequado diante da sociedade, a quererem driblar regras, a quererem não estar respeitando regras de comportamento social, extremamente importante para uma sociedade inteligente, capacitada e principalmente com um respeito mútuo, que as pessoas possam cultivar a questão do respeito, não por uma questão de valores morais, que isso nem é tão importante, mas sim de uma boa conduta, de uma ação de cidadania, para que as pessoas possam valorizar e respeitar o direito do outro e cumprir com os seus deveres. Capitalismo, comunicação e cultura. Os avanços nas tecnologias de comunicação corresponderam ao desenvolvimento do capitalismo e uma lógica inerente de acumulação de capitais. Por isso, é preciso investigar a relação entre a mídia e o consumo em massa, atendendo à exigência de mercantilização dos objetos industriais por meio da padronização de comportamentos, de valores e de crenças. Os meios de comunicação de massa tornaram-se os mediadores das relações sociais, ocupando um papel de destaque ao estabelecer imagens sedutoras, ao inculcar desejos de consumo, ao constituir padrões de beleza, tornando-se a base da propaganda necessária à reprodução do capital. O mercado se constitui de uma relação comunicativa. Essa atuação midiática tem uma ligação inequívoca com os processos de assimilação cultural, de massificação de determinados valores, instituindo-se dessa maneira uma verdadeira cultura da mídia. Então, aqui nós vamos percebendo o quanto a mídia pode ser algo muito transformador, de maneira positiva, mas também pode influenciar negativamente nas pessoas, fazendo com que elas tenham opiniões erradas ou uma abordagem falsa sobre determinada notícia, uma manipulação da mídia, fazendo com que as pessoas tomem decisões equivocadas ou sigam determinada pessoa com uma conduta muitas vezes extremamente ruim, pessoas às vezes até mesmo criminosas e inclusive incitando a violência, fazendo com que o bullying cresça entre os adolescentes, fazendo com que as pessoas se tornem preconceituosas ou tenham uma compreensão deturpada de determinados fatos sociais que muitas vezes poderiam ser abordados de uma outra forma. A questão da comunicação, ela tem que ser trabalhada de uma maneira muito peculiar, eficaz. Tem que se ter muito cuidado com os conteúdos que são colocados em redes sociais, em plataformas digitais, para que aquilo não seja usado como uma arma, muitas vezes, de manipulação de ideias, de manipulação dos adolescentes, dos jovens, ou até mesmo uma construção de valores deturpados, influenciáveis e questionáveis, além da questão da disseminação do consumismo. Muitas vezes a mídia pega determinados produtos e faz com que as pessoas achem que precisem daquele produto. Elas pensam estar precisando daquele produto, mas apenas estão sendo influenciadas, estão sendo levadas ao consumismo desenfreado, à compra compulsiva, à acumulação de bens que muitas vezes não tem a menor necessidade, mas a pessoa, influenciada pela mídia, acredita que aquele produto seja extremamente necessário na sua vida.